A herança da empresa vai apenas para parentes de sangue, não para estranhos, anunciou tia Patrícia durante o jantar de Natal, sua voz cortando o caloroso burburinho como uma faca na manteiga. Ela ergueu a taça de vinho com um gesto teatral, os olhos percorrendo a mesa em busca de aprovação da família estendida reunida em São Paulo. A Monteiro Indústrias foi construída por membros de verdade da família, e assim vai permanecer. A sala de jantar ficou em silêncio, exceto pelo tilintar suave dos talheres contra a porcelana. Tio Roberto assentiu com a aprovação da cabeceira da mesa, enquanto meus primos Jéssica e Bruno trocavam olhares satisfeitos. Até meus pais adotivos, que me trouxeram para esta família há 25 anos, pareciam desconfortáveis, mas não disseram nada. Meu nome é Lara Ventura, e aos 28 anos, eu havia aprendido a navegar por esses encontros familiares com compostura cuidadosa. Sorri educadamente e tomei um gole do meu suco de uva, deixando as palavras de Patrícia escorrerem por mim como água nas costas de um pato. O que eles não sabiam não os machucaria, pelo menos por enquanto. Quero dizer, não podemos deixar qualquer um achar que tem direito ao que construímos com tanto esforço, continuou Patrícia, o olhar pousando em mim com desprezo mal disfarçado. Algumas pessoas precisam entender seu lugar nesta família. Senti a familiar pontada de exclusão, mas já havia me acostumado com ela ao longo dos anos. Ser adotada pela família Monteiro sempre veio com um asterisco, um lembrete constante de que eu não era exatamente um deles, apesar de carregar o sobrenome e sentar à mesa deles todo fim de ano. Patrícia tem toda a razão, interveio minha prima Jéssica, que trabalhava como diretora de marketing na Monteiro Indústrias. A empresa prosperou porque mantemos tudo dentro da família. Entendemos o negócio de formas que estranhos simplesmente não conseguem. Assenti pensativa, como se considerasse a sabedoria das palavras dela. Você está absolutamente certa, Jéssica. Lealdade familiar é tudo nos negócios. O que eles não podiam ver era a confiança silenciosa que eu carregava, o conhecimento secreto que crescera dentro de mim nos últimos 5 anos, como uma semente esperando o momento certo para florescer. Enquanto ouvia seus discursos de autoelogio sobre laços de sangue e pertencimento, senti uma satisfação calma, sabendo que o mundo inteiro deles se sustentava em fundações muito mais frágeis do que poderiam imaginar. A noite terminou com a proclamação final de Patrícia. Quando chegar a hora de discutir herança e sucessão, vamos garantir que tudo vá para as pessoas certas, membros de verdade da família que conquistaram seu lugar. A volta para casa, do bairro de Higienópolis até meu apartamento no Morumbi, me deu tempo para refletir sobre os eventos da noite. As palavras de Patrícia ecoavam na minha mente, mas já não tinham o poder de me ferir como antes. Em vez disso, serviam como lembrete de quanto havia mudado desde a morte da minha avó, 5 anos atrás. Minha avó materna, Helena Mendes, fora a única pessoa na minha vida que realmente me entendia. Ela observara de longe enquanto a família Monteiro me tratava como uma hóspede perpétua, e não como filha, e manifestara seu descontentamento da forma mais prática possível, através do testamento. Quando vovó Helena faleceu, deixou para mim todo o seu patrimônio. 75 milhões acumulados ao longo de décadas de investimentos astutos em imóveis e ações de tecnologia. A herança fora um choque completo para todos, inclusive para mim. Helena vivera de forma modesta e ninguém suspeitava da verdadeira extensão de sua fortuna. Use isso com sabedoria, Lara dizia a carta dela. Você tem uma mente brilhante para negócios e confio que tomará decisões que honrem tanto sua inteligência quanto seu caráter. Aos 23 anos, fiquei sobrecarregada pela responsabilidade e pela oportunidade. Poderia ter comprado uma mansão, viajado o mundo ou vivido com luxo pelo resto da vida. Em vez disso, tomei uma decisão que se provaria muito mais satisfatória a longo prazo. A Monteiro Indústrias passava por dificuldades na época. A empresa de manufatura fundada pelo avô de Patrícia enfrentava graves problemas financeiros, presa entre custos crescentes e pedidos em queda. A família buscava desesperadamente investidores, mas mantinha os problemas em segredo para preservar o status social. Procurei meu assessor financeiro, Douglas Whittaker, com uma proposta. Quero investir anonimamente na Monteiro Indústrias. Crie empresas de fachada e trusts jurídicos para esconder completamente minha identidade. Douglas ergueu as sobrancelhas. Isso é um risco significativo, Lara.
Por que você quer ajudar uma empresa que pode falir? Porque às vezes os melhores investimentos são aqueles em que ninguém mais acredita, respondi. Embora minha motivação real fosse bem mais complexa, através de uma rede cuidadosamente construída de holdings e trusts offshore, investi todo o valor de R$ 75 milhões na Monteiro Indústrias. A injeção de capital salvou a empresa da falência, permitiu modernizar operações, expandir a linha de produtos e retornar à lucratividade. A família celebrou a salvação, atribuindo-a ao trabalho duro e à competência deles, sem reconhecer o misterioso investidor estrangeiro que aparecera exatamente quando mais precisavam. Eles não faziam ideia de que sua salvadora estava sentada à mesa de Natal deles, ouvindo-os declarar que ela era indigna de herança. Na manhã seguinte, sentei-me no meu escritório em casa revisando os relatórios trimestrais enviados pela firma de Douglas. Os números contavam uma história de sucesso notável. A Monteiro Indústrias não só se recuperara da quase falência, como crescera para se tornar uma das empresas de manufatura mais lucrativas do Sudeste. Meu investimento de R$ 75 milhões agora controlava 51% das ações da empresa, tornando-me a acionista majoritária. Peguei o telefone e disquei a linha direta de Douglas. Bom dia, Douglas. Espero que tenha tido um Natal agradável. Lara, sim, obrigado. Imagino que o seu tenha sido esclarecedor. Douglas me assessorava havia tempo suficiente para entender as dinâmicas familiares. Muito. Na verdade, estou ligando porque tomei uma decisão sobre minha participação na Monteiro Indústrias. Houve uma pausa do outro lado. Que tipo de decisão? Quero iniciar o processo de retirada de todo o meu investimento. Todos os R$ 75 milhões mais os rendimentos acumulados. O silêncio se alongou. Lara, tem certeza? Isso vai causar uma grande disrupção financeira para a empresa. Eles se tornaram dependentes desse capital. Tenho total certeza. Em quanto tempo podemos executar a retirada? Considerando o tamanho do investimento e as estruturas jurídicas que montamos, estimo de 30 a 60 dias para a liquidação completa. Mas, Lara, isso provavelmente vai forçar a empresa à falência. É realmente isso que você quer? Olhei pela janela do escritório para a paisagem urbana de São Paulo, onde os prédios se erguiam firmes apesar da agitação da cidade. Às vezes, Douglas, as pessoas precisam aprender que não podem construir seu sucesso nas costas de quem elas dizem que não pertence. Entendi. E o que você quer que eu faça com os recursos depois da liquidação? Tenho pesquisado empresas concorrentes no setor de manufatura. Há uma firma chamada Sul Park Indústrias em Curitiba que busca capital para expandir operações. Elas construíram o sucesso com promoções por mérito e práticas inclusivas de contratação. Acho que meu dinheiro estaria bem melhor investido lá. Douglas deu uma risada baixa. Tenho que admitir, Lara, eu me perguntava quando você faria esse movimento. Vou começar a preparar a documentação de retirada imediatamente. Obrigada, Douglas. E, por favor, certifique-se de que quando a Monteiro Indústrias receber o aviso de retirada, entendam que vem da acionista majoritária. Quero que saibam exatamente quem sustentou a empresa todos esses anos. Considere feito. Vou redigir uma carta que deixe sua posição de controle cristalina. Depois de encerrar a ligação, recostei-me na cadeira e sorri. Patrícia e a família estavam prestes a aprender uma lição valiosa sobre a diferença entre nascer em berço de ouro e realmente conquistá-lo. O mundo confortável deles de herança presumida e direito de sangue estava prestes a desmoronar, e desta vez eu não estaria lá para amparar-los na queda. A reunião emergencial do conselho foi marcada para a terça-feira seguinte, às 9. Eu soube antes de qualquer membro da família, graças aos documentos de governança corporativa que garantiam meu direito como acionista majoritária de participar de todas as reuniões do conselho. Douglas entregara o aviso de retirada na sexta-feira à tarde, e a família passara o fim de semana em ligações frenéticas e estratégias desesperadas. Cheguei à sede da Monteiro Indústrias 30 minutos antes, vestindo meu melhor terninho azul marinho e carregando uma pasta de couro com cópias de toda a documentação que comprovava minha participação. A recepcionista Kelly me cumprimentou surpresa. Lara, não esperava te ver aqui hoje. Veio encontrar alguém? Estou aqui para a reunião do conselho, respondi calmamente. A confusão de Kelly era evidente, mas a reunião do conselho é só para executivos e investidores.
Acho que não entendi. Poderia, por favor, avisar? Luz que Lara Ventura chegou e está pronta para ocupar seu lugar à mesa? Antes que Kelly respondesse, Patrícia irrompeu pelas portas do saguão, o cabelo normalmente perfeito desgrenhado e o rosto pálido de estresse. Ela foi seguida por Roberto, Jéssica e Bruno. Todos pareciam não dormir havia dias. Kelly, alguém da Morrison Holdings ligou? Exigiu Patrícia, ignorando completamente minha presença. Precisamos contatar os representantes imediatamente. Limpei a garganta. Na verdade, Patrícia, a Morrison Holdings já está aqui. Patrícia girou, os olhos arregalados de desespero. Lara, do que você está falando? Isso é uma crise. Nosso maior investidor está retirando o capital e precisamos encontrá-lo antes que a empresa desabe. Estou ciente da situação, disse eu baixinho. Ciente? Como você poderia estar ciente? Isso é assunto confidencial da empresa. A voz de Patrícia subiu quase até um grito. Tio Roberto deu um passo à frente, o rosto vermelho de raiva e confusão. Lara, não é hora para brincadeiras de família. Estamos enfrentando falência porque alguma corporação estrangeira decidiu destruir nossa empresa. Precisamos de todas as mãos no convés para salvar a Monteiro Indústrias. Abri minha pasta e retirei um documento com o selo oficial da Morrison Holdings. Na verdade, tio Roberto, acho que você vai achar esta situação mais gerenciável do que imagina. Patrícia arrancou o documento das minhas mãos, os olhos percorrendo o texto jurídico com incredulidade crescente. Isso diz que a Morrison Holdings mas isso é impossível. O que diz? Exigiu Jéssica, inclinando-se sobre o ombro da mãe. A voz de Patrícia saiu como um sussurro. Diz que a Morrison Holdings é uma subsidiária do Ventura Family Trust, controlado por... Ela ergueu os olhos para mim com horror. Lara Ventura. O saguão ficou em silêncio, exceto pelo zumbido das luzes fluorescentes no teto. A boca de Roberto se abria e fechava como um peixe fora d'água. Bruno me encarava como se eu tivesse brotado asas. Jéssica pegou o documento das mãos trêmulas da mãe e leu novamente, torcendo para que as palavras mudassem. Isso tem que ser algum engano, conseguiu dizer Roberto finalmente. Lara trabalha como assistente administrativa numa ONG. Dirige um Honda Civic. Mora num apartamento de 1 quarto, 2 quartos. Na verdade, corrigi gentilmente. E prefiro viver de forma modesta. Ajuda as pessoas a mostrarem suas verdadeiras cores quando acham que você não tem nada que elas queiram. O rosto de Patrícia passou de pálido a vermelho vivo. Você está dizendo que você, uma adotada sem importância, tem sido nossa investidora majoritária esse tempo todo? Acionista majoritária, corrigi. Possuo 51% da Monteiro Indústrias. Há 5 anos. A sala do conselho nunca pareceu tão pequena quanto naquela manhã de terça, enquanto eu ocupava meu lugar na cabeceira da mesa. Patrícia, Roberto, Jéssica e Bruno sentaram-se à minha frente como réus aguardando sentença, enquanto o advogado da empresa, David Schneider, folheava documentos com expressões cada vez mais preocupadas. Isso é absolutamente impossível, repetia Patrícia, como se repetindo o suficiente tornasse verdade. Você não pode ser dona da nossa empresa. Você não entende nada de negócios. Abri minha pasta novamente e espalhei 5 anos de relatórios trimestrais, demonstrativos financeiros e recomendações estratégicas que eu enviara através da firma de Douglas. Na verdade, Patrícia, acho que você vai descobrir que entendo bastante sobre este negócio. Afinal, venho tomando as principais decisões financeiras há meia década. David Schneider ergueu os olhos da revisão jurídica. Verifiquei a documentação. A senhorita Ventura é de fato a acionista majoritária da Monteiro Indústrias através de uma estrutura complexa, mas inteiramente legal, de holdings e trusts. Mas de onde ela tirou 75 milhões? Exigiu Jéssica. Ela não pode ter esse tipo de dinheiro. Minha avó me deixou seu patrimônio quando faleceu. 5 anos atrás, expliquei. Ela foi bastante bem-sucedida com seus investimentos ao longo dos anos, embora preferisse viver discretamente. O rosto de Roberto ficou roxo de raiva. Helena Mendes, aquela mulher deixou tudo para você. Somos família. Merecemos essa herança. Somos família, tio Roberto? Perguntei baixinho. Porque ontem no jantar de Natal me disseram bem claramente que sou uma estranha que não pertence. Fui informada de que a herança deve ir apenas para parentes de sangue, não para pessoas como eu. Patrícia bateu a mão na mesa.
Isso é chantagem. Você não pode destruir nossa empresa só porque seus sentimentos foram feridos. Não estou destruindo nada, respondi calmamente. Estou apenas retirando meu investimento de uma empresa cuja liderança deixou claro que não sou bem-vinda. Certamente vocês entendem que prefiro investir meu dinheiro com pessoas que valorizam minhas contribuições. Bruno falou pela primeira vez, a voz falhando de pânico. Mas Lara, se você retirar, vamos perder tudo. A empresa vai falir. Todos vamos perder nossos empregos. É lamentável, reconheci. Mas de acordo com a conversa de ontem, esta empresa pertence apenas a parentes de sangue. Tenho certeza de que vocês vão encontrar uma forma de administrar sem o dinheiro de uma estranha. A sala ficou em silêncio enquanto o impacto total da situação se assentava. A Monteiro Indústrias operara por anos em tempo emprestado, sustentada pelo meu investimento anônimo. Sem aquela base financeira, a empresa desabaria em semanas. David Schneider pigarreou nervoso. Senhorita Ventura, existe alguma possibilidade de negociação? Talvez pudéssemos reestruturar a participação societária, receio que não interrompi. Já identifiquei uma nova oportunidade de investimento que se alinha melhor aos meus valores. A Sulpark Indústrias em Curitiba tem excelente reputação por tratar todos os funcionários com respeito e promover com base no mérito, e não em conexões familiares. Os olhos de Patrícia se encheram de lágrimas de raiva e desespero. Você está destruindo 3 gerações de legado familiar por rancor. Não estou destruindo nada, tia Patrícia. Estou simplesmente escolhendo investir meu dinheiro com pessoas que me tratam como parceira valiosa, e não como intrusa indesejada. Não é isso que qualquer mulher de negócios inteligente faria? Os documentos finais foram assinados no escritório de Douglas na quinta-feira seguinte à tarde. Patrícia e Roberto passaram os dias intermediários fazendo ligações cada vez mais desesperadas, tentando encontrar investidores alternativos ou me convencer a reconsiderar. Seus esforços foram inúteis, principalmente porque a notícia se espalhara pela comunidade empresarial de São Paulo sobre como trataram sua própria acionista majoritária. Nenhum investidor quer trabalhar com pessoas que nem sabem quem é o dono da própria empresa, explicara Douglas numa das nossas ligações. Sugere falta fundamental de competência e consciência. Enquanto observava Douglas transferir minhas ações para a Sulpark Indústrias, senti uma mistura de satisfação e tristeza. A satisfação vinha de finalmente me defender depois de anos de aceitação educada do desprezo deles. A tristeza de perceber que minha família adotiva nunca me vira realmente como um deles. Apesar de 25 anos tentando conquistar a aceitação, a transferência está completa, anunciou Douglas, entregando-me o conjunto final de documentos. A Sulpark Indústrias agora possui 51% da Monteiro Indústrias e você possui 20% da Sulpark. Seu patrimônio líquido, na verdade, aumentou significativamente com esta transação. Sorri com a ironia. Ao tentar me excluir do negócio familiar, Patrícia e os outros, na verdade, me tornaram mais rica e me deram participação numa empresa muito mais bem-sucedida. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Patrícia. Por favor, reconsidere. Podemos resolver algo. Família é tudo. Mostrei a mensagem para Douglas, que balançou a cabeça admirado. Depois de tudo que disseram, ainda não entendem o que perderam. Eles entendem perfeitamente, respondi. Só achavam que eu nunca teria poder para fazer nada a respeito. Naquela noite, recebi uma ligação de James Mendes, CEO da Sulpark Indústrias. Sua voz era calorosa e profissional, enquanto se apresentava e explicava a visão da empresa para o futuro. Senhorita Ventura, quero que saiba como estamos animados por tê-la como parceira. Seu investimento permitirá expandir nossas operações significativamente e criar centenas de novos empregos. Estou ansiosa para trabalhar com o Sr. Mendes. Acredito em investir em empresas que valorizam todos os seus stakeholders. É exatamente o tipo de parceria que queremos construir. Na verdade, gostaria de convidá-la para integrar nosso conselho de administração. Sua visão de negócios e experiência em investimentos seriam inestimáveis. Após encerrar a ligação, sentei-me na sala de estar olhando o skyline de São Paulo, pensando na jornada que me trouxera até aquele momento. 5 anos atrás, eu era uma neta enlutada que herdara mais dinheiro do que sabia o que fazer. Hoje, era uma mulher de negócios bem-sucedida, que aprendera a valorizar a si mesma o suficiente para se afastar de quem não apreciava seu valor.
Meu telefone tocou novamente. Desta vez era Jéssica, a voz quase inaudível através das lágrimas. Lara, por favor. Mamãe está no hospital. O estresse de perder a empresa provocou um infarto. Você não consegue encontrar no seu coração a força para nos perdoar? Senti uma pontada genuína de simpatia pela condição de saúde de Patrícia, mas também sabia que perdão e negócios eram assuntos separados. Lamento saber da saúde da sua mãe, Jéssica. Espero que ela se recupere logo. Mas minha decisão de investimento não é sobre perdão. É sobre escolher trabalhar com pessoas que me veem como parceira valiosa e não como um fardo indesejado. O pedido de falência da Monteiro Indústrias saiu na capa do Jornal de Negócios de São Paulo 2 semanas depois. A manchete dizia: dinastia familiar de manufatura desaba após afastar acionista majoritária. O artigo detalhava como a família Monteiro afastara sem saber sua própria apoiadora financeira por anos de tratamento desdenhoso. Li o artigo durante o café da manhã, sentindo uma mistura complexa de vindicação e melancolia. O repórter entrevistara vários especialistas que usavam a queda da família Monteiro como lição sobre a importância de saber quem realmente controla sua empresa. Esta é uma das desastres corporativos mais evitáveis que vi em 30 anos, citava um analista. Uma due diligence básica revelaria a estrutura de propriedade, mas eles estavam tão focados em política familiar que ignoraram realidades básicas dos negócios. Meu telefone não parava de tocar com pedidos de entrevistas de revistas de negócios e programas de televisão. Todos queriam a história da filha adotada que secretamente possuíra a empresa da família por 5 anos. Recusei a maioria, preferindo deixar minhas ações falarem por si. Douglas ligou naquela manhã com atualização sobre a dissolução final da Monteiro Indústrias. Os ativos estão sendo liquidados para pagar credores, relatou. Patrícia e Roberto vão perder seus salários executivos, carros da empresa e opções de ações. A situação financeira da família vai mudar dramaticamente. E os funcionários? Perguntei. A Sulpark Indústrias ofereceu vagas para a maioria dos trabalhadores qualificados. No longo prazo, eles ficarão melhor trabalhando numa empresa com bases financeiras mais sólidas e práticas de gestão melhores. Senti alívio sabendo que funcionários inocentes não sofreriam pelos erros dos chefes. 6 meses depois, eu estava na sala do conselho da Sulpark Indústrias em Curitiba, apresentando meu primeiro relatório trimestral como conselheira. A sala estava cheia de pessoas que valorizavam expertise acima de laços de sangue, mérito acima de conexões familiares. James Mendes ouvia atentamente minha análise, fazendo anotações e fazendo perguntas ponderadas sobre tendências de mercado e oportunidades de crescimento. Suas percepções têm sido inestimáveis, Lara, disse ele após minha apresentação. A unidade de manufatura de São Paulo supera todas as projeções, e suas recomendações de melhorias operacionais aumentaram a eficiência em 23%. Enquanto dirigia de volta para minha nova casa em Curitiba, uma residência modesta mas confortável num bairro onde as pessoas me conheciam pelo meu trabalho e não pela história familiar, refleti sobre quanto minha vida mudara. Não precisava mais suportar jantares de fim de ano, cheios de insultos sutis e lembretes constantes do meu status de estranha. Em vez disso, passava meu tempo com colegas que apreciavam minhas contribuições e amigos que valorizavam meu caráter acima da minha conta bancária. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Patrícia. Meses depois, ela ainda tentava me contatar, alternando entre pedidos de desculpas e acusações. Esta dizia: espero que esteja feliz agora que destruiu tudo o que nossa família construiu. Apaguei a mensagem sem responder. Patrícia ainda não entendia que eu não destruíra nada. Apenas parei de sustentar a ilusão de sucesso deles. Construíram a empresa com dinheiro e tempo emprestados, achando que o nome da família bastava para garantir prosperidade. A verdade era que eu lhes dera 5 anos de estabilidade financeira que nunca teriam sem meu investimento. Se tivessem me tratado como família em vez de intrusa, todos poderíamos ter prosperado juntos. Em vez disso, escolheram orgulho em vez de lucro, preconceito em vez de parceria. Patrícia e o restante da família Monteiro enfrentaram ruína financeira completa quando minha retirada de R$ 75 milhões forçou a Monteiro Indústrias à falência imediata, resultando na perda da empresa, do patrimônio familiar e da segurança financeira vitalícia em 30 dias.
Sua reputação na comunidade empresarial foi destruída quando a notícia se espalhou de que haviam afastado sua própria acionista controladora por preconceito mesquinho, tornando-os inempregáveis e socialmente ostracizados em seus antigos círculos prestigiados. Patrícia perdeu suas matrículas no clube, carro de luxo e casa familiar quando credores tomaram todos os ativos para pagar dívidas da empresa, enquanto outros membros da família foram forçados a aceitar empregos de salário mínimo após o desaparecimento de suas posições executivas com o colapso da companhia. A imprensa de negócios cobriu sua queda como uma lição sobre a arrogância familiar e a importância de saber quem realmente controla sua empresa, garantindo que seus nomes ficassem para sempre associados a um dos desastres corporativos mais evitáveis da história recente. Ao assinar os documentos finais transferindo minhas ações para a Sulpark Indústrias, entendi que às vezes a vingança mais elegante é simplesmente deixar pessoas preconceituosas descobrirem o verdadeiro custo de sua discriminação quando isso destrói tudo o que achavam possuir. E percebi que minha jornada de excluída a líder empresarial respeitada me ensinara que família de verdade não se define por sangue, mas pela forma como as pessoas escolhem tratar umas às outras quando acham que ninguém está olhando.